Fala, Gragdásculos! Beleza? Tudo certo, pessoal? Vocês já ouviram falar em crimes políticos? Já ouviram falar em repressão do governo contra crimes políticos? Exílios? Ações que vai envolver propriamente um Estado repressivo contra uma sociedade civil só por um determinado viés, digamos que político-ideológico? Então, se vocês não viram falar, ou pelo menos não sabem o que é isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu estou trazendo aspectos importantes para responder essas e outras perguntas sobre a ditadura militar no Brasil, fazendo alguns recortes. Roda a vinheta, vamos lá, povo! Seguinte, galera, beleza? Seja muito bem-vindo, então, à minha aula sobre a ditadura militar. E eu convido vocês para assistir outras aulas do curso Dásculos aqui, tá bem, pessoal? Voltado, evidentemente, para o Enem, porque nós pensamos a ditadura para vocês de uma maneira diferente das demais aulas. A gente não está olhando para aquela ideia de presidente, não. Nós estamos fazendo apontamentos importantes. E nessa aula eu estou trazendo 3 para vocês. Olha só que interessante. Eu estou olhando para os movimentos de oposição, estou olhando para a repressão do governo e estou olhando para o processo de abertura. Por isso que eu falei, né, pessoal, o que seriam crimes políticos, e é isso que a gente vai dialogar um pouquinho nessa aula. Vamos lá, então, pessoal. Vamos olhar para esse aspecto aqui. Primeiro, os movimentos de oposição. É bem verdade que, como vocês vão encontrar numa aula, vou deixar o cardzinho aqui para vocês, uma aula sobre como o autoritarismo ele foi sendo construído no Brasil, é bem verdade que isso já foi apresentando algumas resistências. Vamos por datas rapidinho. Se vocês observarem, mediante o mandato político que deveria se encerrar com o Castelo Branco em 66, convocado novas eleições e tudo mais, tá bem? Isso não aconteceu. Ali a gente já começa a perceber algumas manifestações contrárias. Só que aí a gente vai avançando, e eu acho considerável a gente pensar nos próximos anos como os anos mais, digamos que assim, mais enraizados, ou pelo menos mais fortes, do ponto de vista do surgimento desses movimentos de oposição. Surgimento, desenvolvimento, a gente olha para a década de 1970. Mas a gente pega 67, mas principalmente 68. Não é à toa que em 13 de dezembro de 68 vai ser baixado o ato institucional número 5, que vai ser o mais repressivo. Quer queira, quer não, é um reflexo desses movimentos. E a gente vai ter que olhar para esses ditos aspectos, que vocês podem entender também como movimentos de resistência, a partir da seguinte condição. Quais classes, quais segmentos sociais? Eu já vou adiantar para vocês. Nós vamos olhar, por exemplo, o movimento estudantil. Nós vamos olhar para políticos que estavam na cena, no cenário parlamentar brasileiro, no cenário político como um todo brasileiro, vindo da década de 1950, entrando nessa década de 1960, tá bem? Nós temos trabalhadores, nós temos segmentos da Igreja Católica, eu acho muito importante a gente colocar isso daqui, mais à frente, numa ideia mais de oposição, não como movimentos, digamos assim, com manifestações mais públicas, mas como uma oposição que vai, evidentemente, se tornar oposição, né? A gente pode chamar a atenção para uma burguesia industrial. Ou seja, ao longo do processo da ditadura militar, a gente vai vendo o crescimento, só que a gente vai vendo também a repressão. Quer ver? Vamos dar um mapeamento mais geral com relação a isso. Vem pra cá, vem comigo, dá uma olhada nesse slide, galera. Eu vou disponibilizar um material show aqui para vocês. Não deixem de pegar esse material, porque esse material vai ajudar demais vocês mapearem essas condições. Então, olha como que eu estou especificando aqui para vocês. Vamos lá. A União Nacional dos Estudantes, apoiada por vários segmentos sociais, começa ali em 66, né, por ordem, evidentemente, dessa não convocação das eleições como deveria teoricamente acontecer, né, segundo as questões da Constituição de 1946 no Brasil. Aqui eu vejo um aspecto bem interessante, a formação da dita Frente Ampla, organizada até fora do país, tá bem? Que contava com nomes que até então eram nomes oposicionistas, pensemos assim. Nós falamos de Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek de Oliveira, João Goulart. Todos nomes, pessoal, que fizeram parte da cena política. É claro que o João Goulart e o Juscelino Kubitschek, eles foram presidentes. O Carlos Lacerda não chegou a tal. Entretanto, ele teve, evidentemente, um papel considerável. A gente não pode perder de vista que foi ele que sofreu atentado
que esteve ali nos momentos que antecederam o suicídio do Getúlio, então é um ponto importante. Então, assim, nós temos um movimento de oposição dentro do cenário político brasileiro, isso é muito interessante, né? Vamos lá. À medida que a gente vai vendo essas manifestações chegarem às ruas, aí é onde a gente vai analisar aquelas fotos, aquelas imagens, né, algumas cenas de filmes, algumas cenas de novelas que mostram as pessoas em manifestações públicas. Uma delas vai ser a passeata dos 100 mil. Não foi uma passeata assim que ela contou com um teor de violência muito forte, como a polícia vai reprimir outros anteriores, inclusive com mortes de estudantes e tal. Tá bem? Mas eu acho importante fazer essa dita menção para esse movimento que aconteceu no Rio de Janeiro em julho de 1968. Aqui a gente consegue perceber a participação de vários segmentos da sociedade civil, artistas, intelectuais, uma determinada classe média carioca participando, tá? Acho importante a gente considerar. O movimento de trabalhadores, o movimento sindical, na organização de greves em São Paulo, no ABC Paulista, ali em Osasco e tal, e em Belo Horizonte, né? BH, capital de Minas Gerais. Então, muito importante também a gente considerar. Então, isso é muito importante, né, pessoal? A gente arregimentar segmentos que vão apresentar esses aspectos de oposição que vocês estão vendo aqui, ó. Tá bem? Agora, olha esses dois próximos que eu coloco. Aí vocês encontrarão como a luta armada. Apesar de algumas controvérsias, mas a luta armada. E é muito importante porque é aqui que vai criar-se a ideia que, digamos assim, de uma justificativa para a ação violenta do Estado brasileiro. Isso é um perigo. Isso é um perigo, né? É o que a gente pode até discutir em outros momentos na famosa teoria dos dois demônios, né? Que olhava, evidentemente, para um perigo. Se o Brasil não tivesse passado por um golpe com essa condição, que alguns vão chamar de revolução, tinha outro golpe sendo arquitetado. A historiografia recente, ela vai mostrando para a gente, pessoal, que essas questões devem ser bem problematizadas, a ponto, evidentemente, de não ter uma evidências historiográficas consideráveis. Mas olha só, organização daquilo que nós chamamos da Aliança Libertadora Nacional, com um nome importante na história, né? Carlos Marighella, né? Tem que tomar muito cuidado para tratar desses nomes muito em função de como isso pode ser visto por uma certa parte da população. Esse movimento, a vanguarda popular revolucionária, inclusive que promoveu alguns atentados, né, sequestros e tal. A gente pode falar de uma outra aqui também, né, a VAR Palmares, outro movimento, e essa guerrilha do Araguaia, que como vocês viram aqui, foi por volta de 1970 a 1975, lá na região do Pará. Vamos voltar para cá? Lá no estado do Pará, próximo ali ao rio Araguaia, que alguns consideravam muito parecido com uma concentração de Sierra Maestra, que desenvolveu, evidentemente, ali as bases para a Revolução Cubana, uma revolução de cunho nacionalista que depois levou a, claro, os seus resultados, né, refletindo na formação do socialismo. Então, isso é muito importante, né, pessoal? Esses movimentos de oposição, principalmente essa luta armada, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural, eles vão estar muito associados às questões de esquerda, vão estar muito associados às questões soviéticas. Então, nós temos termos para defini-los como, por exemplo, marxista, leninista, né, socialista. Então, esses são pontos importantes. Só que a gente não pode perder de vista que não foram apenas movimentos que olhavam, evidentemente, para o Brasil se tornando socialista e tudo mais, como sendo aqueles que apresentaram oposição. Como vocês viram, a Frente Ampla contou com políticos importantes como Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. Né? Então, assim, é bem verdade que apesar de nós termos uma estrutura considerável, acompanhe a nossa aula no canal aqui que vai fazer a menção dessas estruturas que levou, evidentemente, à construção do autoritarismo e, consequentemente, o regime ser forte como foi. Agora, olha só, esses movimentos fazem parte de um conjunto de ações para a gente perceber como houve resistência. Só que isso daqui foi extremamente considerável. A repressão do governo. E é onde a gente vai vendo os famosos aspectos dos porões da ditadura. Por isso que eu gosto de fazer uma menção específica a isso daqui, né? Para a gente ir montando um quadro e daí falar da ditadura como um todo. Ela envolve vários aspectos, mas quando a gente fala, pensem comigo, de um Estado que ele decide ter uma ação violenta, mais que aqueles que estão violando
os aspectos mais básicos aí do ordenamento social, ou pelo menos promovendo algumas questões que fogem do controle público, aí que são os problemas e, na minha opinião, é aí que tem que vir a crítica. Né? Não é porque o movimento de oposição teve uma atuação violenta, e é bem verdade que não foram todos. Entende? Não foram todos. Nós tivemos, evidentemente, uma luta armada, tal. Agora, a resposta do Estado dessa forma ela é muito perigosa. Vamos lá, nós temos alguns termos aqui. Por exemplo, a Operação Oban, né? A famosa Operação Bandeirante em São Paulo, que dali vai dar origem aos famosos DOI-CODs. Aí é onde a gente vai ver os famosos centros ali de inquérito, questionamento, mas tortura, pessoal. Isso é muito importante. Se eu olho, evidentemente, para um AI-5 vigente nesse contexto, que ele baniu o habeas corpus, e o habeas corpus como sendo um mecanismo legal para evitar prisões arbitrárias, quer dizer, só da pessoa ser acusada de estar ligado a algum movimento de oposição, e, evidentemente, as torturas aconteciam muito em virtude de tentar fazer com que as pessoas falassem onde as lideranças elas estavam. A gente vai ver, por exemplo, o Lamarca, a busca pelo Lamarca, a busca pelo Marighella e tudo mais, leva, evidentemente, o assombro que foi a ditadura. Não adianta. Então, a repressão do governo, o Estado, ele se apresentando mais forte. No aspecto, evidentemente, de prisões arbitrárias, de torturas, não mantendo aquelas questões mais básicas dos direitos humanos, aí as críticas têm que aparecer. Por exemplo, os DOPS, né? Os famosos Departamentos da Ordem Política e Social. Não foi uma criação desse período da ditadura militar de 64 a 85. Eles existiam, por exemplo, eles foram muito praticados na ditadura varguista. Né? Tanto é que as torturas aconteciam mais dentro dos DOI-CODs, aí eu estou falando do movimento de repressão, né? Aliás, de um destacamento de repressão muito forte, espalhados por várias capitais do Brasil, isso é muito importante ficar claro, mas também tinha esses DOPs. Então, assim, é bem verdade que quando eu não coloco um determinado segmento de julgamento como um dos princípios legais dos direitos humanos, pensemos assim, tá bem? A gente está, evidentemente, colocando essa pessoa numa condição, pessoal, e aí eu olho para a tortura, eu olho para as prisões arbitrárias, numa condição fora do seu padrão normal. Os perigos, eles consistem aí. E aí a gente sabe que o Estado, quando ele faz essa atuação, ele tem que ser passível de crítica. Por isso que eu olho para os movimentos de repressão. Volto a falar, não há aqui uma exclusão de ações de movimentos de oposição violentas, mas a gente não pode generalizar. Só que isso também não justifica uma ação do Estado dessa forma. E a gente contrabalanceia dentro dessas questões. Então são dois aspectos para a gente dialogar. Agora, vamos aqui para o último tópico, olha lá. Processo de abertura política. Né? Vamos pegar o governo do Geisel. É bem verdade uma coisa. Essas situações elas se intercalam. Por quê? A gente não pode partir da visão de que, por exemplo, começou o governo do Geisel, né? General Geisel, tal, ele vai começar em 74, vai até 79, beleza? Ali começa uma ditadura branda. Não, não começa. Haja vista o famoso caso do Vladimir Herzog, um diretor lá da cultura, tá certo? Esse caso, dentro de um DOI-CODE, na famosa foto que ele aparece praticamente demonstrando o suicídio, mas a gente sabe para onde essa situação ela caminhava, então não significa dizer que, mesmo que com o Geisel, um processo de abertura ele vai começar a entrar em curso, que esses movimentos acabaram e principalmente essa repressão ela acabou, porque não foi bem assim. Tudo bem? Mas a gente tem que dialogar alguns princípios. Então vamos lá, quando eu olho para o processo de abertura, tem 3 termos que eles vão gravar aí. Um processo de abertura que seria lento, gradual e seguro. A famosa distensão. Mas tomem cuidado com essa ideia, porque é o princípio dos militares de fazer a transição muito em função do crescimento dos movimentos de oposição, não necessariamente esses mais violentos, mas aqueles que eram a base. Nós temos setores da Igreja Católica, setores do empresariado, tá? Haja vista essa segunda metade da década de 1970, que dialoga com as condições econômicas. Percebam? Então, tudo isso reflete o nosso processo de abertura. Tomem muito cuidado para falar do nosso processo de abertura, no sentido de que, os militares começaram, eles foram responsáveis por abrir as questões da ditadura e trazer a democracia. Calma, nós temos um quadro que favoreceu a essa condição. Vamos lá.
Por exemplo, se analisarmos medidas tomadas pelo Geisel, a gente percebe que esse processo foi um pouco complexo, né? A gente tem, por exemplo, ali, logo nos primeiros momentos do governo Geisel, a convocação ali de eleições para formar o Legislativo brasileiro. Foi um susto naquele contexto, pessoal, porque o famoso MDB só estava crescendo. Não foi à toa que dentro do governo Geisel, olha a ideia de lento e gradual e seguro. Foi aprovada leis como por exemplo, a Lei Falcão, como, por exemplo, o pacote de abril, que estabelecia regras para propaganda eleitoral, a Lei Falcão, e estabelecia, só para vocês terem uma ideia, pessoal, a composição do Senado, a partir, pelo menos uma parte dele, com base numa eleição indireta. Vocês vão encontrar esse termo assim, ó, senadores biônicos. Por que isso, Pedro? É a amostra do lento, do gradual e do seguro. Tá certo? Você avança em determinados aspectos, como, por exemplo, a convocação dessas eleições para o Legislativo, mas quando você vê que aquele partido de oposição está crescendo, você fala assim, não, vamos recuar em alguns momentos. Agora, vamos lá. Vem para mim aqui, só para a gente fazer uma observação, vamos passar aqui. Esse quadro, ele resume bem, e é com ele que eu quero encerrar o que eu chamo de processo de abertura. Olha o ano de 79, galera. Fim do ato institucional número 5. É um passo gigante em prol da abertura política. Lei de anistia. Agora tomem cuidado. Essa lei de anistia, evidentemente, ela faz com que pessoas voltassem do exílio, por exemplo. Os famosos crimes políticos, lembra do início da aula? Crimes por não manter essa ordem político-social, tal. Essas pessoas vão ser anistiadas, só que tem um problema da lei de anistia. Ela vai anistiar também pessoas que estiveram envolvidas em torturas. E aí é a grande crítica para essa lei de anistia, que recentemente ela foi sendo debatida, né? Aliás, ela vem sendo debatida. Mas isso é um avanço. Volto a falar, tem que tomar cuidado, porque no meio dessa anistia vem um monte de gente que participou de torturas e tudo mais. Mas vamos lá. A lei de organização partidária, que rompe com o bipartidarismo e estabelece o pluripartidarismo. E eu tenho aqui, por exemplo, nesse contexto, partidos, né? Por exemplo, a gente dá para... Como nós tínhamos uma reorganização, o P passa a liderar ali a sigla do MDB, ficando PMDB, tá certo? Nós temos ainda aqui no contexto o PT, o Partido dos Trabalhadores, PDT, PTB, dentre outros partidos, para a gente analisar esse pluripartidarismo. Tudo bem. Vamos lá para 84. Aí é o governo do Figueiredo já. Né? O governo do Figueiredo. A famosa campanha das diretas já. O Enem adora isso daqui, pessoal. O Enem ama de paixão. Porque é um movimento em prol de eleições diretas. E se é em prol de eleições diretas, é evidentemente para romper com uma das bases que foram estabelecidas em AI1 e AI3. Estava presente na nossa Constituição de 1967. Tudo bem? Ah, Pedro, então eu posso considerar que as eleições de 85, como você está colocando, foram diretas? Não. Porque a proposta de emenda constitucional do senador Dante de Oliveira não foi aprovada. Mas, de qualquer forma, está aí para vocês, para a gente analisar esses determinados avanços. E o regime militar vai terminar com eleições indiretas, com a vitória do Tancredo Neves em janeiro de 1985. Vamos fazer o seguinte, volta para cá. Tancredo Neves, ligado ao MDB, né, vai entrar em disputa ali com um nome interessante, o famoso Paulo Maluf, e vai ter como seu vice o Sarney, que historicamente foi um cara que esteve ligado à Arena, o partido da ditadura. Tá certo? Nós sabemos da toda a situação trágica que envolveu o Tancredo Neves. Ele é eleito em janeiro, infelizmente ele falece no dia 21 de abril de 1985, né, em virtude de uma complicação cirúrgica que ele teve dias antes ali, e a gente consegue levar à condição de que o Sarney vai se tornar o presidente do Brasil. É bem verdade que esse processo seguro, lento e gradual, ele vai continuar. Agora tem uma coisa, a gente vai colocar um ponto final nesse regime, pessoal. Por quê, Pedro? Muito em virtude de nós estarmos saindo do Figueiredo, que era um militar, um carioca militar, e
o Sarney, que vai assumir aí enquanto um vice-presidente eleito, mesmo que de maneira indireta, mas um civil, tá? Agora, é o seguinte, a gente tem que perceber como essas situações da nova república ela vai se desenvolver. Nesse canal aqui você vai encontrar uma aula interessante sobre isso também. Então eu convido vocês mais uma vez para estar ligado junto a nós aqui. Então esses são tópicos para a gente pensar mais uma vez a ditadura. E como eu falei, a galera do Dasclos aqui, pessoal, está trazendo conteúdo de qualidade, gratuito. E por que eu falo inédito? Porque nós estamos discutindo isso daqui de maneira específica, não fazendo aquelas menções a presidentes apenas e a medidas. Fechou, galera? Olha só, se vocês gostaram dessa aula e de várias outras aulas que estão presentes aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever para quem não está inscrito, tá? Não deixe de dar um like aqui, isso vai ajudar muito o projeto Enem Power e principalmente a ativar o sininho das notificações, porque todo dia tem conteúdo gratuito novo aí de qualidade. Tem e-book aqui para vocês, tem vários tópicos dentro desse e-book para ajudar nos estudos. E é claro, pessoal, a galera da ASCO só está pensando no crescimento e no foco no Enem. Valeu, povo, muito obrigado por essa aula, até mais e tchau, tchau.